a busca da instantaneidade, a busca de tudo muito rápido, muito fácil, e aquela pessoa que fala muito bem, que está na internet, vendendo soluções maravilhosas, às 2, às 3, às 4, às 5 da manhã, às 3 da tarde, eles estão por todo lado, e só quem, né, você escuta, você vê aquela coisa tão superficial, mas estão ganhando dinheiro. O pessoal é bobinho? Tá ganhando dinheiro essa turma, Orlando. O que você acredita tanto sucesso de pessoas tão, sim, com profundidade de um pires, vamos dizer assim? Olha, eu tenho dificuldade para entender isso. Eu tenho muita dificuldade para entender isso. Mas o fato é que é visível. Agora, existe muita mentira também esse enricamento dessas pessoas. Eles mentem de maneira absurda também com relação a isso, né? Nem todos são toda essa potencialidade financeira que vende. Há muita mentira ali também. Mas é o tal negócio, as pessoas não gostam da densidade. Nós somos densos, nós somos um oceano profundo. Se o cara não souber nadar, ele vai se afogar naquilo que a gente prega. Quando eu falo que eu tenho um livro para o cara ler, antes de fazer a nossa formação, ele não quer ler. Ele não quer ler, ele não quer estudar. Antes do cara entrar na nossa formação de imersão, ele tem que assistir 73 videoaulas. É uma especialização em ciência do comportamento. Ele fala assim, não, mas eu não quero assistir essas 73 videoaulas, eu quero ir direto para a imersão. Então você não vai fazer. Eu perco esse cara, entendeu? Esse cara me escapa as mãos dos dedos. Por quê? Porque a profundidade não é uma característica buscada pelo mercado. A não ser, você vê aí, qualquer vídeo que eu faça acima de 30 segundos, eu sou criticado. Não, 30 segundos é o máximo que alguém pode se dedicar a assisti-lo. Então eu tenho muita dificuldade de viver nesse mundo. Mas agora as últimas... frase boa, a profundidade não é algo que o mercado busca. Passou de 30 segundos, a economia da atenção te descarta. Mas agora a gente vai ter uma modificação no mercado. A gente vai ter uma modificação. Eu estava até vendo isso ontem. Vai ter uma modificação no mercado justamente porque quem manda no mercado são as redes. E as redes, a partir de agora, já mudaram o perfil de engajamento do conteúdo que vai ser entregue. Então, nós tínhamos um perfil de engajamento que era de 15 a 30 segundos. Então, se o seu vídeo passava disso, ele não era entregue. Depois ele passou para 1 minuto para ter retenção. Voltou para 45 segundos. E agora, Mark Zuckerberg já deu a declaração de que os vídeos que vão ser entregues são vídeos de 3 a 4 minutos. Ou seja, a gente vai começar a ter mais conteúdo longo, justamente para que eles consigam fazer o quê? A inserção de comerciais no meio dos vídeos, como o YouTube começou a fazer. O YouTube era a mesma métrica. Então a gente tem novamente a mão do mercado falando como que as pessoas devem se comportar na questão da velocidade. Agora, recentemente, coisa de um mês, saiu um estudo falando que nunca antes houve tanto adoecimento de saúde mental como atualmente. E é óbvio que isso vai acontecer. Porque nós temos toda uma geração que está adentrando no mercado à espera e em busca de um milagre, nem estou falando de filme do Tom Hanks, para que você consiga uma vida parametrizada dentro do melhor que existe da vida, né? Com grandes viagens, grandes compras, grandes patrimônios, num curto espaço de tempo. Obviamente que quando eu chego dentro de uma empresa, vou entrar como estagiário, vou ganhar R$2.000 e o celular que eu uso custa R$13.000, a minha vida já está frustrada a partir dali. Então, uma vez que eu não consigo lidar com a realidade que é apresentada, porque a minha parentalidade foi insatisfatória, os meus pais não me permitiram frustrar, é nítido que a frustração vai vir quando eu estiver na vida adulta. E aí, na vida adulta, essa frustração vem em forma de depressão. Então, se você não permite que o seu filho se frustre e ele simplesmente viva um desgosto momentâneo, na vida adulta, isso vai vir na forma de ansiedade, a ansiedade vai evoluir para melancolia, depressão, até você entrar numa depressão profunda. Orlando, eu estou desaposentando alguns profissionais no mercado renomados, aquela turma que ganhou dinheiro, que já estava em casa sem fazer nada, eu estou ligando e desaposentando. Tem alguns
lá na loja, onde eu estava com visita da Stellantis comigo, e um dos diretores ali falou: Cris, você não consegue contratar porque o jovem quer home office. O jovem quer home office e ele, sim, o que eles querem a gente não tem para oferecer, e eu estou falando de uma multinacional. Como você tirar esse gatilho da frustração? Porque o cara era aquele... O Michael foi muito exato. O cara vai ganhar 2 mil e tem salário de 13. Como que ele vai fazer para ter a paciência de seguir a carreira? O médico começa a ganhar grana depois de 15 anos. O cara chega numa empresa, ele vai, tem etapas. Existe um processo. Tem fórmula para isso, Orlando? Não tem fórmula para isso. Se tivesse... Não é só acordar às 5 da manhã e tomar um banho de água gelada no mar? Ai, droga! Tem que fazer a jornada, tem que viver essa jornada de maneira completa, sem pular etapas. E é isso que se promete, né? Pular etapas. Por isso que tem tanta adesão, esse discurso fácil, frívolo, irresponsável. Olha, você não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, não precisa fazer isso aqui para conseguir isso aqui. E sem deixar, eu acho que a gente só vai ter um mercado satisfatório na relação de mão de obra mesmo, a hora que os pais entenderem que eles precisam permitir essa frustração dos filhos. Os pais estão destruindo o mercado. E esses mesmos pais que precisam contratar funcionários e não conseguem. E não está se entendendo que é um círculo vicioso. Ou você permite a frustração no tempo que ela precisa acontecer, ou ele não vai conseguir administrá-la depois de adulto. Um cara que não respeita pai e mãe, ele não vai conseguir respeitar um chefe. Se o filho chega... Nem o cachorro, nem o tio, nem a esposa, nem ninguém. Exatamente. Se o filho chega em casa reclamando do chefe e o pai vai no dia seguinte na empresa reclamar com o chefe... Acabou. Pega o seu filho, deixa ele dentro de casa, paga uma mesada e crie mais um idiota. Mas você sabe que eu vejo o conflito de gerações como não há verdades absolutas aí. Eu vejo jovens muito brilhantes. Existem jovens absolutamente espetaculares. Existiu a ameba também como jovem. Existe aquele que não tem nenhum tipo de contributo a dar. Não é uma característica, portanto, do jovem. É uma característica de uma parte do jovem. A minha filha não participa dessa juventude que é ameba, que eu me referi aqui. Exatamente, ela é estudiosa, não quer pular etapas, não é essa característica que a gente enxerga bastante aí. Agora, existem os que estão da minha idade, eu tenho 58 anos, eu sou do século passado, que também tem muito a dar ainda. Também tem muito a dar e tem muito a aprender com os jovens também têm muito o que aprender. Então, eu acho que essa junção, se bem casada, se bem conduzida, ela tem muito a produzir. Mas há uma dificuldade muito grande. Vocês já ouviram falar na Diretoria da Felicidade? Não. Sim, algumas organizações. Diretoria da Felicidade é uma nova modalidade hoje dentro das empresas. Eles contratam geralmente um profissional que deve ter no máximo 28 anos, para fazer a gestão de satisfação e felicidade das equipes dentro da empresa. Então, eles vão entender o que é que vai gerar mais satisfação para esse indivíduo, para além do ganho financeiro, porque o ganho financeiro está estabelecido. Isso é bem interessante o que ele disse, mas deixa eu colocar um contraponto que é importante. Existe uma diferença muito grande entre bem-estar e estar bem. Bem-estar tem a ver com saúde mental, onde é o contrário de mal-estar. Se você está com mal-estar, você pode estar com bem-estar. É não ter dores, é não sofrer, diria. E o estar bem tem a ver com regozijo, tem a ver com gozo, tem a ver com prazer em viver. Cada vez mais a gente está querendo que as organizações, está culpando as organizações por criar um ambiente que seja maravilhoso. Isso tem um limite. É uma pesquisa que foi feita recentemente, que quanto melhor o clima organizacional, a partir de um certo ponto, pior é o resultado. Pior é o resultado. As pessoas ficam tão permissivas umas com as outras que a performance não vem. Então, o que acontece? Quando você começa a pensar em bem-estar, você começa a ter que olhar para o indivíduo e tem que falar para ele assim, querido, independentemente das circunstâncias ao seu redor, você tem que bem-estar. Eu também sou do século passado. Ou seja, você não tem boleto para pagar, você tem que pagar. Não cabe só do século passado.
claro. felicidade é pagar E se for para ser boleto. o ambiente bacana, não tem boleto mais, não tem nada de desagradável para acontecer. E não, cabe muito do estar bem é você assumir a responsabilidade de anular as circunstâncias que teoricamente lhe atrapalham para parar de funcionar no modo fuga. E começa a funcionar no modo luta. Deixa eu ver aqui, pô, eu não gosto de trânsito. Ainda bem O que a caminho gente não é sair do Ainda ambiente bem de que a gente trânsito. não tem guerra, hein, Michael? Já pensou? Você olha para essa turma para proteger Não, mas nós estamos numa essa geração, guerra. estamos fritos, hein? Mas nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, sim. Eu Uma acho que a guerra de gente... atenção, uma guerra. As pessoas fazem o que for necessário para conseguir a sua atenção por 5 segundos. Mas na verdade você sabe que não só pela atenção, acho que a gente pode falar que a gente está numa guerra velada e uma guerra velada política mesmo, uma guerra velada política e que interfere, que perpassa justamente por essa juventude alienada. Quando você tem, por exemplo, e eu falei isso essa semana num grupo de amigos, quando você tem hoje a tentativa de desconstrução do sentido familiar, isso é político. Isso é político porque eu preciso desestruturar a família para que eu tenha uma juventude mais alienada e a partir da alienação dele, eu pegar esse alienado e desenvolver. O Pondé uma vez falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, o jovem que não esteve à esquerda não viveu a juventude e o adulto que não se converteu à direita não cresceu. É boa também. Eu acho isso maravilhoso. Então, quando você entende que há uma necessidade de disruptura, de desconstrução do que é tradicional, do que é conservador, eu não estou falando que eu preciso reinventar a roda. Pelo contrário, eu preciso destruir a roda. Para depois eu falar para você, olha, tem um milagre. Uma coisa redonda que gira. Nós defendemos no RPG, nesse documento aí, um modelo de governança que não depende mais da hierarquia. Na hierarquia, você desenha um organograma na parede e há o conceito de quem está acima e quem está abaixo de alguém. Isso existe em quase todas as organizações. Nós desvalorizamos esse modelo. Nós valorizamos um modelo chamado de holacracia. O que a holacracia perpassa e propõe? Que o desenho da governança não seja mais um organograma, seja um círculo, onde só exista o conceito. E o desenho em planta. Eu só conseguiria desenhar essa estrutura no chão, nunca na parede. Porque no chão não há o conceito de cima e embaixo, só há o conceito de dentro e fora. Muito bom. Mas isso destrói essa narrativa de que a quem você responde. Olha que frase louca. A quem você responde? Como se a vida precisasse disso, né? Autorresponsabilidade. A liderança hoje, ela é mais para comportamentos infantis do que para qualquer outro. Sim. A holacracia não defende mais a liderança como ela está sendo constituída. Ela defende a distribuição da liderança para a maior parte possível dos atores da companhia. Isso exige mais autonomia do colaborador, mais empreendedorismo, né, mais essa visão empreendedora e mais protagonismo. E são exatamente as três coisas que as pessoas não querem. Elas querem se esconder no outro para que o outro faça o que ela poderia fazer. Gente, que delícia de bate-papo. Não há tempo para mais nada, né? Nós ficaríamos aqui a tarde toda, os meus convidados estrelados aqui. O livro do Orlando, As 30 Leis, Olho de Tigre, vale a pena de verdade. Orlando, você encontra ele no LinkedIn e nas mídias sociais. E a revista do meu queridíssimo Michael, aqui com o Dr. Carlos, na capa, Michael, esse brilhante, jovem brilhante aqui da nossa região, que eu tenho muito orgulho de ser amiga dele. E agora em abril lança o livro, hein? Pela editora Planeta. Lança o livro imperdível, o programa No Salto vai estar lá para acompanhar. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Programa No Salto. Oferecimento Acta Motors.